Boa noite. Vou dar um pouquinho para as pessoas entrarem. Abrindo aqui no Facebook também. Sempre lembrando, se tiverem alguma pessoa para vibrar por aí específica, por favor, coloquem aqui, tá? Tem alguns nomes, a gente sempre tem, né? A gente, quando recebe nos grupos, por alguma outra pessoa que trabalha. Mas se tiverem algum nome a mais, por favor, colocar. Fique à vontade para colocar no chat. Outra coisa, ó, se quiserem pegar uma água lá, a gente teve, né, a orientação, sempre falando, né, do lado espiritual, que a água de vocês é sim tratada, esse suporte da parte espiritual a gente tem. Conversar hoje sobre um problema aí que, na verdade, eu li um livro do... Deixa eu só lembrar o nome do livro, eu tenho anotado aqui. Vou depois passar a referência, achei bem legal. Servidores da Luz, a transição planetária, do Vanderlei Oliveira. Bem legal, assim, eu acho interessante a gente, talvez, né, para quem está seguindo um caminho de literaturas paralelas, mas acho legal, primeiro Kardec, né, começar com a base, André Luiz, a sequência ali, principalmente os livros que falam de histórias, tal, assim, tem uns mais técnicos, podem ser um pouco maçantes, se você quiser se aprofundar, pode ler também. E eu achei legal, assim, que eu comecei a ler depois, Vanderlei Oliveira, né, ele aprofunda um pouquinho mais a parte, não mais, mas de uma forma diferente, assim, alguns temas que André Luiz já fala, né, nos livros de Chico. Esperar mais um minutinho e já começamos. Vou começar aqui com uma frase do próprio livro do Vanderlei. Nisto está a maior tragédia dos relacionamentos humanos, a ausência de noção sobre quais são os sentimentos que governam nossos julgamentos, nossas escolhas e nossos comportamentos. Ou seja, ele começa, nesse livro ele fala bastante, né, sobre a parte de sentimentos, porque nesse livro, principalmente os Servidores da Luz e todas as outras da coletânea, ele vai comentar muito de médiuns que acabaram falindo e também de atendidos, né, e diversas outras situações. E ele, ao longo do livro, ele vai falando bastante sobre um conhecimento espírita, né, não é à toa que diversos livros começaram a aparecer ao longo dos últimos anos falando sobre inteligência emocional, né? Então fala-se muito principalmente da parte doutrinária, quando a gente começou a criar algumas federações, etc. E muita gente acabou focando muito em conhecer, dominar a doutrina, mas não dominava os próprios sentimentos. Então tem diversos casos de médiuns aí, nesse livro especificamente, ele está vamos dizer, é como se fosse um albergue, né, de médiuns que faliram, queriam para um umbral, mas como eles estavam envolvidos em trabalhos espirituais, e isso sempre vale, né, por mais que você não esteja com a intenção certa, se você cria esses laços de amizade, eles estavam lá, né, eles tinham o direito de estar nesse albergue, vamos dizer, recebendo tratamentos, por eles terem alguns amigos orando por eles, né, porque eram amigos que também estavam na mesma seara, mas estavam com uma intenção um pouco melhor, então eles acabavam, né, intervindo por eles. E falando dessa intervenção, né, por que isso aconteceu, né? De uma baixa, né, falando da baixa consciência emocionais, né?
E aqui o que ele fala no livro é que, ó, antes de exercitarem as forças mentais para fora, ou seja, a mediunidade, seja lá qual ela for, entregarem-se ao sublime gesto de dirigir a vontade organizando sua vida interior e conectando-a com o centro regulador da consciência. Ou seja, antes de você querer fazer uma psicografia e etc, às vezes a gente vai muito por curiosidade para ver, né, algum tipo de efeito diferente, ouvir alguma coisa, e a gente não vai pelo motivo fazendo o caminho correto. Por exemplo, antes eu tenho que fazer um curso de aprendizes, onde eu trabalho muito a minha reforma íntima, né, dentro do espiritismo. Todos que começam passam por aí, para depois fazer um curso de médiuns, né. Primeiro você tem que se conhecer emocionalmente, não é que você vai sair de lá perfeito, mas se você vai entender as suas emoções, né, como é que elas te manipulam, como elas te levam a tomar certos tipos de atitude, quando você tem algum tipo de inveja, né, e através disso você começa a perceber qual é o gatilho das suas ações, né? E depois, sim, quando você entende isso, você começa a trabalhar esses gatilhos ruins, das ações ruins, né? A raiva, a inveja, o egoísmo, né? O orgulho e a vaidade, que toma muito conta dos médiuns também, né? Que falam, quando você começa a se destacar, a vaidade costuma vir junto, então tem que tomar muito cuidado com isso. E quando você tem esse entendimento, trabalha esses pontos ruins, aí sim, a partir daí, você começar a ir para um curso de médiuns, tentar trabalhar a sua mediunidade e explorar o que está lá fora. Primeiro tem que reformar a parte de dentro, né? E aí ele comenta de alguns, né, duas diferenças, né? Eles estavam conversando, né, Dona Modesta, que está sempre nos livros do Vanderlei, e de alguns outros autores, acho que Bacelli também, acho que ela aparece. Eles estavam falando aqui de dois tipos de médiuns, né? Médiuns em catarse e também os médiuns que estão fazendo algum tipo de tratamento já num tipo de terapia. Qual que é a diferença básica dos dois, né? O médium em catarse ele também está em tratamento, mas ele está num tratamento mais... É como quando eles observam em um momento do livro e o Mário Sérgio, se eu não me engano, que é o principal ali, ele quer até ajudar, mas eles estão no umbral e tem um monte de espíritos num lodo, né? E esse lodo, eles estão lá gritando, pedindo socorro, daí ele fica agoniado, querendo ajudar. Daí os espíritos mais, vamos dizer, mais conscientes ali, mais evoluídos, falam, não é o momento, eles não estão prontos para isso. E aí eles, nesse embate, vi que ele está muito agoniado, e explicam para ele por que eles estão ali. Porque eles estão ali fazendo uma limpeza, né? Na verdade eles estão deixando a energia mais densa deles ali, por causa de raiva, egoísmo, né? Todos esses sentimentos pesados, situações complicadas. Eles primeiro têm que passar um tempo ali, para depois ter condições de partir para outro tipo de tratamento. Você sair dali, vai sair dali completamente atordoado mentalmente, não vai conseguir entrar num próximo passo, né? Na verdade só vai criar confusão, né? Então, esses médiuns em catarse, também tem a questão dos médiuns em catarse. São médiuns que, em vários momentos, eles acabam vomitando e botando coisa para fora. Eu falo assim, eles estão botando para fora as energias ruins que a inconsciência deles criou, né? Essa inconsciência desse sentimento de raiva, desses gatilhos ruins criaram. Então, ele está lá jogando isso para fora. Mas ele não tem ainda o trabalho de ir lá na fonte e curar. Ele simplesmente está fazendo uma limpeza. Esse é o médium em catarse. E o médium que está em terapia, já assim, ele está começando a estudar o inconsciente dele para entender esses processos e frear esses processos aí, para não chegar a precisar chegar a vomitar, vamos dizer, esses males, vomitar ou sair por qualquer outro meio, essas energias densas. Parar de criar essas energias densas lá no princípio. E aí, o principal tema que eles tratam nesse livro é aqui, ó, médiuns semeadores. Portanto, são todas as pessoas que apresentam a mínima fresta de luz nos locais da sua movimentação, seja pela oração, pela conduta reta ou por meio de ações mais conscientes com o uso de seus potenciais mediúnicos. Esses medianeiros funcionam como catalisadores preciosos e fundamentais em meio à poluição, cooperando com a ordem e a faxina imprescindíveis. Ou seja, são médiuns que eles ficam no meio onde eles estão limpando, fazendo tipo uma faxina. Então eles fazem essa energia
e purificam. E o que acontece, né, com muitos desses médios, e aí a gente começa a enxergar no nosso dia a dia, é que são aquelas pessoas esponja, que absorvem as coisas, mas não sabem como lidar com aquilo, né? Então, e aí isso deixa a gente muito mal, pode deixar você doente, etc. Então esses médios, fala de alguns, né, que são o Antonino e o Pai Bené, que são de uma tenda, né, de Umbanda. Tem uma tenda de Umbanda e também tem um centro espírita nesse livro, um centro espírita mais aberto, assim, né, a outros tipos de trabalho. E esses dois mais experientes, assim, com muito tempo de trabalho, não foi que eles foram ensinados, mas eles passaram muito tempo sendo semeadores em outras encarnações, então eles naturalmente sabiam lidar com isso. Mas tem alguns outros casos de médios que passam mal, que precisam de uma catarse, de um vômito, botar essa energia para fora, né? Então, fala-se aqui, ó, que são normalmente médiuns de expiação, tá? Eles estão espiando, né? Eles têm a oportunidade de fazer esse saneamento ao invés de pagar de alguma outra forma, vamos dizer. Que fala-se muito de olho por olho, dente por dente, né? Porque aquela questão de João, né, que foi Elias, decapitou várias pessoas, depois foi decapitado, que ele escolheu aquilo, mas aquilo é um caso, tá? Mas isso não é uma regra. A gente sempre pode evitar sofrer assim, né, esse karma, essa energia negativa fazendo coisas boas. E essa forma de limpeza energética é uma forma, né, de expiação que muitos médiuns, principalmente médiuns dessa época agora, estão fazendo, porque a psicosfera está muito pesada. A gente vê nessa época, principalmente de pandemia, o medo é muito grande, né? A gente tá com a psicosfera fora do comum, né? A ansiedade, você vê quando as coisas começaram a abrir, as pessoas desesperadas, querendo ir para o supermercado consumir, fazer qualquer coisa, porque não aguentam mais ficar, né, presas com os próprios sentimentos, às vezes com um companheiro do lado que não conversava tanto e agora começou a enfrentar certos problemas. Então, nesse momento, esse saneamento é muito importante. Todos os momentos mas nesse mais do que nunca, né? E aí, e também outra coisa que é importante nesse processo, né? Porque quando você vai passar por um processo mediúnico, né, você vai captar emoções diferentes, pensamentos diferentes, etc. E se fala muito do animismo, né? Que começou a se falar como se fosse um crime, que às vezes tem alguns processos mediúnicos que são do próprio, às vezes o médium mesmo vai influenciar no magnetismo de alguma forma, através das suas emoções, etc. E quando você tem essa consciência emocional, você consegue perceber melhor o que é seu, o que é de fora, e não faz diferença, assim, no final de contas, um processo mediúnico ele precisa do animismo, precisa do magnetismo de nós que estamos encarnados, e vai precisar também da participação dos espíritos para potencializar, para direcionar, né, porque eles estão tendo uma visão muito melhor do que nós. Então existem esses dois e você consegue entender, discernir melhor, né, essa mistura quando você tem a parte emocional bem equilibrada, bem trabalhada, o interior bem trabalhado. Então seria interessante que todos, né, interessante na verdade deveria ser uma premissa que todos nós trabalhássemos fortemente isso antes de começar a buscar algum tipo de efeito, algum tipo de trabalho mais aprofundado, né, de mediúnico mesmo. Então, para você de alguns casos do que aconteceu lá, né? Tem um primeiro que era dois encarnados, um frente ao outro, né? Eu vou ler aqui para vocês um trecho do que aconteceu, né? Ela foi fazer uma entrevista, né? Era um atendimento fraterno, ela parou na frente do médium e aconteceu o seguinte, né? Tão logo ela entrou, Antonino captou-lhe o clima espiritual e entrou na faixa de trabalho. Observei que foi estabelecida uma ponte de energias entre o abdômen da senhora e a testa do medianeiro, como se ele sugasse uma força dela. A cena recordava uma mangueira transparente na qual se podia ver a água passando ligeira, com a diferença de que ali tudo era em estado gasoso. Não se passou um minuto do acontecido e, ao olhar novamente para ela, observei que uma capa de energias foi tirada de cima dela. A visão agora era outra. Antes era como se ela estivesse toda envolva em um véu tênue de cor de terra, que nos impedia perceber os detalhes de seus traços fisionômicos e perspectivais. Ou seja, ela mal sentou ali e ele puxou toda essa energia ruim dela imediatamente. E ele aqui, continua a descrição, ele mal percebe que ele é um médium muito bem adestrado, mas ele já faz isso há muito tempo. Não que ele tenha sido treinado, mas ele era um servidor, como falam, né? Ele estava lá e ele fazia isso com gosto, então ele transmutava essa energia e mal, ele não se sentia mal. Né? E aí tem um outro caso de aí eram duas pessoas fazendo entrevista. Uma recebeu um rapaz e a outra estava do lado ali também, elas estavam em dupla. E
quando ele chegou, a que estava entrevistando, que estava falando, ela meio que, vamos dizer, se jogou um pouco para ele, assim, né? Quis dar um tipo de charme, porque ela estava carente, tinha alguns problemas, e ela deixou transparecer, né? E nisso, a menina que estava do lado começou a ficar muito incomodada, né? Muito incomodada, e acharam no princípio que ele era um fumante, ele começou a falar, daí ela começou a pensar contra o cigarro, e ficou meio estranho, porque do lado espiritual falando, mas não tem espírito nenhum ali, o que está acontecendo, né? Aí depois que terminou isso, elas foram para uma outra sala e começou o trabalho, e ela começou a ter algumas convulsões e vomitou, e começou a falar, não aguento mais a solidão, eu preciso de alguém, e começou. Então, na verdade, o que ela pegou? Ela pegou um nível, né? Ela se conectou, nesse caso, ela puxou essa necessidade da encarnada que estava do lado dela trabalhando, né? E ela percebeu essa necessidade de intimidade que ela estava tendo, que tinha terminado um relacionamento recente e tinha se interessado pelo rapaz num momento ruim. Então ela pegou toda essa energia dela, né, e puxou para ela, né? E ela, no caso, ela não conseguiu fazer ela não conseguiu trabalhar essa energia para fazer algo positivo. Ela se sentiu mal, ela vomitou, botou para fora, mas aliviou a amiga dela, e depois que terminou o trabalho ela estava bem. Mas ela não conseguiu lidar muito bem com isso. Ela passou mais pelo processo de catarse, né? Ela teve que botar para fora. E um outro caso que a gente pode falar seria também aí o que pode acontecer muito, né, na vida de todos, são alguns médiuns inconscientes, né? Tinha uma enfermeira que ela estava chegando num processo quase de loucura. Acho que até anotei aqui, ó. Eles estavam conversando, seria impróprio denominar seu quadro de loucura? Daí eles responderam, loucura controlada, Deus sabe até lá quando. E desde quando ela se comporta assim? Renasceu assim. Ela renasceu médium? Não renasceu doente. A mediunidade cumpre a função de remédio. Na verdade, essa mediunidade ensinadora era o remédio para ela não precisar passar por certos processos psíquicos. Só que ela não estava exercendo, né? Então era para ser um remédio, só que ela não exercia esse remédio, e ela ia passar por certos processos mentais se continuasse nesse estado. Mas ela estava se preparando para entrar, estava indo no centro e ia ser encaminhada. Mas ela estava muito tempo enrolando com isso. Ela era uma enfermeira, ela chegava lá no hospital, puxava tudo para ela como uma esponja e não sabia tratar isso, né? Então ela chegava durante a noite, ela se desdobrava, né? E o que os espíritos viam, ela se dobrava com muita facilidade e ficava gargalhando, rindo, completamente atrapalhada. E à noite ela ia para esse hospital, né, para esse albergue que eu comentei no começo, que é onde ficavam esses médicos com problemas, ia lá para ser tratada todo dia à noite, porque ela sempre estava perturbada. E isso estava mantendo ela bem, né, no lado carnal, mas se ela continuasse insistindo em não buscar um trabalho, não buscar servir, usar essa mediunidade dela, ela ia se complicar muito no lado mental, né? E aí, um caso conhecido também é o tal, né, dos 10 leprosos lá, né? Então, como você saber lidar, assim, receber essa bênção e se manter bem, né? Aqueles 10 leprosos, Jesus, que foram 10, todos foram curados, um deles voltou, agradeceu, né? Mudou a sua atitude e ficou curado, os outros não, né? Então a gente tem que passar por esses processos, e os semeadores têm que entender, têm que aceitar, né, quando a gente passa por isso e puxa essa energia, que é um dom, e a gente tem que aprender a lidar com isso. A gente tem que agradecer por ter esse dom, porque provavelmente a gente estaria espiando de outra forma se não fosse isso, né? E aprender primeiro a perceber as nossas próprias emoções, como é que eu reajo a cada tipo de situação. A partir do momento que eu percebi quais são as minhas emoções, a hora que vem uma emoção diferente, uma sensibilidade de fora, você começa a perceber que não é coisa sua. E a partir disso você consegue começar a discernir, e a partir do momento que você entende que não é seu, né, você já cria um certo limite e começa a trabalhar isso, e essa energia vai se dissolvendo. O que acontece é que a gente assume muito, né? Que nem quando a gente começa a conversar e cria uma empatia com alguém, começa falando um problema e você já entra no problema e compra como se fosse seu, e aí você já se envolve emocionalmente, e quando você vê, você está mais nervoso do que a pessoa com quem você estava conversando. Então a gente tem que saber, né, criar essa empatia, mas manter essa distância, saber o que é nosso e o que não é nosso. E para isso, precisa de reforma íntima, precisa entender interiormente, né, o que está acontecendo com a gente. E aqui tem
tem até algumas dicas de Pai João. Como é que a gente faz isso, né? Se eu sou um semeador, como é que eu começo a perceber isso, que eu tenho isso, como é que eu começo a trabalhar as minhas emoções, né? E ele fala aqui, ó, principalmente a aquisição de quietude mental, aquela que vem dentro do próprio ser. A serenidade proporciona uma frequência mental de produção, um estado de uniformidade emocional capaz de produzir ondas vibratórias curtas que são de longo alcance e maior capacidade geradora de luz. Tá, o que é uma onda vibratória curta de maior alcance? É uma onda, eu já falei para vocês algumas vezes, de frequência vibracional, que tem a beta, que é principalmente a beta mais acelerada, que é aquela que a gente está quando a gente está no meio ali, prestando atenção, atento, e principalmente quando a gente está numa discussão que a gente quer rebater uma conversa. Quando você está em alfa, é aquele estado que você está um pouco mais calmo, e conforme você vai abaixando essa frequência, que é exatamente isso que ele está falando, as coisas começam a penetrar mais. Por exemplo, se eu estou aqui te falando e você está rebatendo na sua cabeça, pensando, o Daniel está errado, o Daniel, tentando criar uma discussão, sabe, que a gente faz isso dentro da nossa cabeça quando alguém está falando e a gente está julgando, você está em beta, você está acelerado, você não está recebendo informação. Agora, se você se acalma, simplesmente ouve, apaga, desliga aquelas vozinhas da sua cabeça e fica só absorvendo o conhecimento, você já está baixando para alfa, teta e assim por diante. E isso, tem vários exercícios que a gente consegue fazer. Como eu falei, às vezes você colocar a mão aqui, né, sentir sua pulsação, prestar atenção no batimento, como é que está o seu batimento cardíaco, só prestar atenção nisso, só prestar atenção na respiração, só sentir alguma parte do seu corpo, isso acalma a mente. E essa quietude mental, segundo o Pai João, né, já nos ajudaria a sair dessas frequências que nós como semeadores às vezes absorvemos como uma esponja. Então isso vai fazer a gente perceber um pouco mais e conseguir se acalmar, né? Pelo menos parar aquela emoção que está tomando conta da gente, e esse trabalho vai ser feito, né? Então aqui, ó, e ele fala muito, né, do processo interior, né? A porta estreita é uma opção, é fruto de um processo interior ao longo do tempo, cujos principais traços são a persistência e o esforço, direcionados para a escolha feita, o mergulho na vida emocional com autorresponsabilidade, a terapia da oração e das práticas meditativas que dilatam as ondas mentais enobrecedoras e o uso digno da sexualidade, né? Então, sexualidade, quando a gente fala, é uma bênção, né, para casais, eles vão ter filhos, etc. Né? Traz o casamento, você vê que a sensação é diferente. Agora, você usa com promiscuidade, isso também vai mexer nas suas frequências. Fala das práticas meditativas e orações. Então, de vez em quando, conversar com Deus, conseguir uma conversa honesta, que Ele sabe. Deus, como fala, né, como diz o livro dos Espíritos, né, lei natural, né, Deus está na sua consciência, então não adianta mentir. Deus está lá, Deus sabe. Então, ter aquela conversa sincera com Deus, né, e pedir força para superar suas fraquezas, etc. Práticas meditativas, às vezes simplesmente ficar em silêncio é o suficiente, né? E a gente sabe que existe realmente um gatilho, existem 6 segundos, né, em que o seu lado emocional, ele vai responder o seu lado emocional instintivo, que eu digo, né, vai responder a alguma coisa antes do seu raciocínio. Então, às vezes, você só parar, aquele conta até 10 é uma verdade muito grande, né? Então, esses momentos de meditação, de acalmar a mente, são próprios para que você possa, se você se sente como uma esponja, tá absorvendo muito, vai lá, fica em silêncio, vai lá, tá no trabalho, vai pro banheiro, senta um pouquinho, só para ficar silêncio, senta numa cabine quietinho lá, medita ali uns 2, 3 minutinhos, se acalma, você vai ver que vai melhorar, né? E para quem sabe, autopasse, né? Captar, jogar energia, desfazer, joga na privada, puxa descarga e volta pro trabalho, tá? Então são algumas ferramentas que a gente pode usar. E aqui, né, algumas coisas importantes para quando a gente tem esse tipo de relacionamento, mas um dia eu vou fazer uma palestra só sobre isso, tá? Alguns cuidados dos relacionamentos, eu vou só falar os tópicos e vocês pensam sobre isso, tá? São coisas muito importantes para quando a gente está se relacionando. Evitar as expectativas muito elevadas, né? Como a gente falou, quando você faz caridade, eu já falei quando eu falei da lei natural, né? A caridade, ela tem que ser feita porque ela é boa, não porque você está esperando algo em troca, né? Então, quando a gente vê muita ingratidão, por quê? Porque a gente não está fazendo caridade pelo motivo certo. Se a gente estivesse fazendo pelo motivo certo, a gente simplesmente fazia, não ficava esperando nada em troca. Então, não veria ingratidão, só a nossa própria ingratidão que a gente precisa trabalhar. Ter um olhar educativo para os conflitos.
todo conflito, toda dificuldade que a gente tem um motivo. Se a gente encontra uma pessoa complicada na nossa vida, muito provavelmente porque a gente precisa resolver aquilo ali. E essa pessoa está cutucando um defeitinho que a gente tem lá no fundo, que a gente enxerga muito bem nela normalmente, mas não enxerga na gente. Então tem que olhar qual que é a sua participação nesse conflito. O que você precisa arrumar? Porque sempre é a sua perspectiva. Aceitar que ninguém consegue ter controle sobre tudo na vida. A gente, como falou, a gente consegue agir até onde vão as nossas mãos. E a gente foi fazer um trabalho na rua, né, e a gente se preocupa muito com as crianças na África, né, a gente fala assim, a gente consegue ver, né, as crianças na África, a gente vai vibrar por elas hoje, por exemplo, mas a gente infelizmente não consegue resolver isso. A gente não consegue resolver toda a situação do Covid, mas a gente consegue melhorar a nossa vibração, sermos melhores saneadores se formos esponjas, conseguir limpar o ambiente. Pequenas coisas a gente faz, mas a gente não consegue resolver tudo e não adianta se estressar por isso. Faça o que está na sua mão. Né? Observar a irritação com um novo olhar, né? Então, aí é para todos os sentimentos, né? Chegou um sentimento, né? O porquê desse sentimento, né? O que causou isso? Qual foi o gatilho? Né? Vamos prestar atenção nisso. Isso é um processo educacional. Tá? Todos esses sentimentos ruins são apontamentos para defeitos que nós temos. E evitar fixação prolongada nos aspectos sombrios. Isso é básico, né? Que a gente faz todos os dias. Né? Como falou, a gente está lá num condomínio de prédio, tem 20, 30 moradores, um monte de gente se ajudando em várias questões. Um vizinho brigou com o outro, esse é o foco da semana inteira, né? De todos os comentários. Né? Então parar de focar nessas coisas, né? É que nem aquele negócio de ver um papel branco com ponto preto. A gente só vê o ponto preto, a gente não vê o papel branco, né? Então tirar esse foco, né? Porque onde você foca a sua energia é onde você vai desenvolver mais coisas. Então você foca em coisas positivas, produtivas para você. Basicamente isso, pessoal. A gente vai para nossa vibração. Quem não tiver com água, sugiro que pegue, tá? Vou ler um trecho bem pequeno aqui do Evangelho. Vou abrir aqui aleatoriamente. São Luís, aqui ó, abrindo Bem-aventurados os aflitos, São Luís, Paris, 1860. Dentro do Provas Voluntárias e Verdadeiro Silício. Provas voluntárias, né? Médios semeadores seriam voluntários também, né? Mas quem vos daria o direito de prejudicar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem até a beira da sepultura, para em seguida retirá-lo com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo e modificar os pensamentos? A que extremos tenha chegado um moribundo? Ninguém pode dizer com certeza que soou a sua hora final. A ciência, por acaso, nunca se enganou nas suas previsões? Bem sei que há casos em que se podem considerar com razão como desesperados, mas se não há nenhuma esperança possível de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também inúmeros exemplos de que, no momento do último suspiro, o doente se reanima e recobra sua faculdade por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele a maior importância, pois ignorais a reflexão em seu espírito, ignorais as reflexões que o seu espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia. E quantos tormentos podem ser poupados por um súbito clarão de arrependimento? O materialista, que só vê o corpo, não levando em conta a existência da alma, não pode compreender essas coisas. Mesmo o espírita, que sabe o que se passa além túmulo, conhece o valor do último pensamento. Aliviai os últimos sofrimentos o mais que puderes, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja apenas um minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Então, uma última atitude, né? Às vezes uma desculpa que você pode pedir para alguém que está ali do lado, né? Por alguma coisa que você deixou de fazer, deixou de estar presente, né? Se importou mais com dinheiro do que estar presente na vida dos filhos. Às vezes é uma oportunidade única, rápida. Você, com a percepção de quem está quase pro lado de lá, vai ter, se eu perdi tempo. Né? Então, pelo menos pedir uma desculpa antes de ir pode ser um grande alívio, né? Ou dizer que ama alguém. Vou pedir para vocês aí se acalmarem, sentarem confortavelmente na cadeira, ajustar a postura. Vamos descruzando as pernas,
os braços, respirando fundo, e vai entrando pelo seu peito. Visualiza no seu cardíaco essa energia verde que vai esterilizando, e você sopra todas as mágoas, os maus sentimentos. Mais uma vez, puxa essa energia, sente ela tomando conta do seu corpo e solta tudo de novo. Mais uma, puxando pelo cardíaco, soltando as más energias. Vai chamando aí a presença do seu mentor espiritual, seu anjo da guarda, e vai se aproximando. E vai canalizando em você essa energia que vem do alto, lá do nosso sol, essa luz dourada. Seu mentor vai conduzindo seu chakra coronário, vai descendo até lá no meio da sua cabeça, na sua glândula pineal, e vai refletindo em todos os seus centros de força, ali na testa, no frontal, na garganta, no laríngeo. Você vai sentindo essa energia enquanto eu falo. Ali no cardíaco, ali no coração, ali no seu gástrico, ali na altura da boca do estômago, no esplênico, ali no baço. Essa energia vai se espalhando por todo o seu corpo, vai desfazendo qualquer tipo de acúmulo energético, vai se expandindo, tomando conta de toda a sua aura, seu corpo mental, limpando formas, miasmas, pensamentos foram acumulados durante o dia. Você vai sentindo esse efeito no seu corpo, que parece que fica mais leve. Aquela dorzinha no estômago, aquele peito apertado vai se desfazendo. Vai sentindo essa energia se desfazer. Nós vamos aqui agradecendo aos nossos mentores. Vamos cumprimentando também a pretos velhos, índios, caboclos, equipes médicas, a parte de segurança que cuida de nós, eles que vão nos auxiliando nesse momento. E vocês, como receberam essa energia, vão expandindo. Um vento solar vai entrando na casa de cada um, vai mentalizando, vai tomando conta da sala, cozinha, quartos, banheiro, despensa. Cada cantinho da casa de vocês vai sendo tomado, limpando formas, miasmas, pensamentos, qualquer tipo de egrégora negativa. Nós vamos aí, caso a espiritualidade tenha aí nos auxiliado, encontrado algum irmãozinho que não deve estar pela casa de vocês, vamos pedindo esse auxílio. E com nossa força mental encaminhando para o farol de Ismael em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós aqui vamos levantando as proteções da casa de vocês. Plataforma de aço no piso em 1, 2, 3. As laterais em aço em 1, 2, 3. Uma cúpula de aço fechando essa construção em 1, 2, 3. Vamos colocando o Evangelho ali, aberto, um lugar confortável para leitura, agradecendo por essa proteção, por esse auxílio. Agora vamos vibrar, expandindo essa energia, esse dourado que vai tomando conta de todo o nosso bairro. Vamos nos encontrando em focos de luz, tomando conta de toda essa cidade, de todo esse país, expandindo mais, tomamos conta de todo esse continente,
nos unindo a outros continentes. E olhamos do alto esse globo, todo tomado dessa luz dourada. Vamos fortalecendo esses pontos mais escuros, essa luz dourada vai atenuando. Cumprimentamos a Jesus, Maria, pedimos seu apoio para que vibremos primeiramente, lembrando a orientação, para que venha de onde vier, que venha a vacina. Vamos vibrando muito amor por essas empresas, governos, pessoas que tomam essas decisões, vibrando para que o amor tome conta deles, para que se atenue o egoísmo, para que cresça dentro de cada um a caridade, para que cada um dê uma brecha para seus mentores, seus orientadores. Vibramos também agora por todos os países, em especial esses aí que ficam esquecidos, que nem temos notícias, esses no interior da África, alguns locais na Ásia que são muito oprimidos. Vamos vibrando. Vibrando por todos esses que estão em leitos de hospitais, pelos que precisam de leitos, vibrando pelas equipes médicas, pelas equipes de limpeza, vibramos por esses que têm, né, problemas financeiros também devido a essa pandemia, problemas emocionais, podem chegar a virar físicos. Vamos vibrando para que eles alcancem a serenidade, a tranquilidade, para que pelo menos eles consigam chegar na quietude mental por alguns instantes. Vamos vibrando por todas essas instituições, que assim como o farol de Ismael, tentam levar algum tipo de alento, seja na parte social, seja na parte emocional, espiritual. Vamos vibrar pelo farol de Ismael, pelo seu mentor Ismael, que também é mentor desse país. Vibrando por todos os atendidos, por todos nessa live, pelos que não estão, por todos os trabalhadores. Vou vibrar especialmente por algumas pessoas, por Cristina dos Reis, por Delma Sailers dos Reis, da África do Sul. Recebam por aí todo o nosso carinho, todo o nosso amor. Vamos vibrando pela Kátia, Irose e Cláudia Nobre de Oliveira. Recebam também todo o nosso carinho, as melhores energias. Vibramos pela Jéssica Melquíades Condé, lá da rua Frei Caneca, Consolação, São Paulo. Muita força, muita compreensão nesse momento. Vamos vibrando pela Eduarda Doumide Pint, da Avenida José Maria da Fontoura, 261, Pelotas. Vibramos também pela Nilce Antônia Paulo Guasta Cunha. Vibramos pelo Jesus Carlos, que está internado com Covid em Brasília. Que todos esses recebam nosso carinho, nosso amor.
vamos pedindo também espaço para vibrarmos por nós mesmos, para que a gente tenha uma manutenção dessa vibração mais serena, mais calma, até a hora do nosso repouso do corpo físico. Que cada um aqui tenha a oportunidade de passar ali pela colônia dos beneditinos, aprender alguma coisa, e ter uma ótima noite de sono. E agradecemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai, pão-se do corpo e do Espírito. Perdoa as nossas dívidas à medida que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todo mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, pessoal. Obrigado pela companhia. Obrigado pela paciência. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima noite de sono. Lembrem-se de manter as vibrações. E agora eu vou tomar minha água aqui. Boa noite para vocês.